Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boss em Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender o que é o português estruturado. Essa é a nossa terceira videoaula de lógica de programação. Na aula passada nós falamos sobre fluxogramas e sobre os diagramas de Nasser-Schneiderman. Tá? Vamos ver agora o que é o português estruturado. O português estruturado é uma técnica narrativa, tá? Ela é baseada em uma linguagem de projeto de programa, o Program Design Language, tá? Que é uma técnica de você explicitar na forma de frases, na forma de um pseudocódigo, tá? As instruções de um programa. Então é uma notação que você usa para elaborar algoritmos estruturados. E esses algoritmos você utiliza para criar e desenvolver softwares usando uma linguagem de programação qualquer. Tá? Também é conhecido por pseudocódigo, tá? Porque o português estruturado, apesar de estar muito próximo de um código fonte de computador, ele não é um código fonte, tá? Porque ele vai estar escrito com palavras em português e não usando as palavras de uma linguagem qualquer, né? Os termos-chave de uma linguagem qualquer. Tá? Então, o português estruturado, temos um exemplo dele aqui na tela. Tá? Essa é a resolução do nosso exercício da aula anterior, que é o algoritmo da média, no qual você entrava com 4 notas, tá? De um aluno, era calculada a média e depois exibido na tela um resultado, dizendo se o aluno foi aprovado ou não. E o resultado depende da média calculada. Então, se a média do cidadão foi maior ou igual a 7, ele foi aprovado, caso contrário, foi reprovado. Nós já vimos como representar esse algoritmo usando o fluxograma e como representá-lo usando o diagrama de Chapman. Agora, vamos ver utilizando o pseudocódigo, o tal do português estruturado. Então prestem bastante atenção porque a gente vai usar essa notação de agora até o final do nosso curso. Então, eu sempre vou começar o meu pseudocódigo com a palavra algoritmo. Tá? Então, algoritmo é uma palavra reservada. Palavras reservadas são aquelas palavras que fazem parte da linguagem de programação que você utiliza. E você não deve utilizá-las fora do contexto. Tá? Não deve, por exemplo, criar objetos ou variáveis utilizando aquelas palavras. Então, eu começo sempre com a palavra algoritmo. E na frente eu dou um nome para esse algoritmo. Eu dei o nome de média. Na linha de baixo eu declaro as variáveis. Depois a gente vai estudar o que são essas variáveis. Tá? Eu uso a palavra var. E aí eu tenho 3 linhas declarando variáveis. Tá? A variável res, de n1 a n4 e a variável média. Aqui na frente é o tipo da variável, caractere ou real. Depois a gente vai falar sobre os tipos também para entender como funciona esse processo. E depois de declarar as variáveis, tem início o bloco principal de execução do programa. E para isso eu uso a palavra reservada início. E aqui dentro eu coloco todo o meu pseudocódigo. Veja como funciona esse pseudocódigo. Primeiro eu leio as 4 notas, de N1 até N4. Na verdade, quem lê é o computador, lembra-se disso? Então é o programa que vai ler o que o usuário digita aí na tela. E o que o usuário digitar na tela vai ficar armazenado nessas áreas da memória que a gente chamou de N1, N2, N3 e N4, que são as variáveis. Depois, uma outra área da memória chamada de média vai receber a soma dessas 4 notas que foram armazenadas, divididas por 4. Portanto, a média aritmética dessas notas. Depois eu entro com um condicional que pergunta se a média for maior ou igual a 7, então armazene dentro da área de memória res, que eu dei o nome de res, a palavra aprovado. Veja que a palavra aprovado vem entre aspas. Tá? Sempre vai acontecer assim. Quando você quiser trabalhar com um texto dentro do programa, você utiliza as aspas. Depois a gente vai explicar melhor por quê. Se não, se a média não for maior ou igual a 7, essa variável res recebe o resultado reprovado. Temos um fim C para finalizar esse bloco condicional de testes. E finalmente um comando escreva, que vai mandar escrever na tela o resultado, o conteúdo do resultado, que seria a palavra aprovado ou reprovado, mais uma mensagem, veja, entre aspas, a mensagem resultado. E eu finalizo meu algoritmo com a palavra fim algoritmo. Tá? A gente vai seguir então durante todo o curso esse formato de representação do pseudocódigo. Agora você deve estar se perguntando, legal, eu vou aprender a trabalhar com esse pseudocódigo. Mas como é que eu vou saber se os programas que eu escrevo, se os códigos que eu escrevo estão corretos ou não? Seria interessante se houvesse uma forma de você testar esses códigos, ou pelo menos alguns deles. Tá? E existe, na verdade existe.
nós vamos trabalhar com um software chamado VisualG, tá? Ou VisualG, como alguns pronunciam. Tá? Esse software é um programinha que permite testar os algoritmos que você gera durante o curso, tá? Usando o português estruturado, isso que é mais interessante. Ou seja, você não precisa nesse momento aprender uma linguagem de programação. Tá? Você pode usar o próprio português estruturado dos seus estudos, passá-lo para dentro do editor do VisualG e ele vai executar o seu programa. Assim você pode testar se o código que você escreveu está correto ou não. Tá? O VisualG é gratuito, basta entrar lá no Google, pesquisar VisualG e baixar. A versão que eu vou utilizar aqui é a versão 2.5. Então, se você encontrar no Google a versão 2.5, pode baixar, instalar no seu computador, que a gente vai usar com tranquilidade esse software. E, aliás, podemos utilizar como exemplo esse nosso programinha, esse nosso pseudocódigo do algoritmo média no VisualG, para ver como ele funciona. Tá? Então, vamos lá para o nosso VisualG. Aí está. Essa é a tela do VisualG 2.5. Tá? Essa telinha inicial dele. Tá? Você vai reparar que ela é dividida em algumas partes, sendo que essa parte principal aqui do meio é onde você vai escrever os seus algoritmos, o seu pseudocódigo. Tá? Então você tem aqui o algoritmo, algumas partes já vêm automaticamente quando você inicia o programa. Tá? Então, por exemplo, a palavra algoritmo, aqui na frente você preenche com o nome, entre aspas. Aqui você tem a área para declaração de variáveis, que você vai declarar aqui embaixo. Aqui é a seção de comandos após a palavra início. E o programa termina na palavra fim algoritmo. Você não deve alterar essas palavrinhas que estão marcadas em azul, tá? Porque elas são palavras reservadas do nosso programa. Legal? E aqui no meio você vai preenchendo com os dados, com os seus códigos. Você pode perceber que algumas das linhas estão na cor verde. Tá? E elas têm essas barrinhas, duas barrinhas na frente. Isso aqui são comentários. Sempre que você precisar adicionar um comentário ao seu programa, basta digitar duas barrinhas e aí você escreve o que você quiser na frente. O que foi escrito na frente de um símbolo de comentário não é executado pelo programa, não é enxergado pelo programa como código. Tá? Isso é muito útil para a documentação do seu algoritmo. Então, se você escrever um trecho de algoritmo um pouco complexo, um trecho que pode causar confusão, ou se você quer simplesmente explicar o que faz aquele trecho de programa, você usa comentários. É uma técnica muito importante, muito útil para, por exemplo, se outra pessoa for trabalhar no seu algoritmo, ela saber o que está acontecendo ali. E para você mesmo, se você precisar da manutenção do seu algoritmo daqui a meses, por exemplo, com os comentários fica mais fácil lembrar o que faz cada pedacinho do seu programa. E olha, os programas eles podem ficar grandes. Né? É fácil você ver programas aí no mercado com 1 milhão de linhas de código. Tá? Então os comentários são deveras importantes por conta disso. Legal? Bom, para a gente não perder muito tempo, eu não vou digitar o código daquele algoritmo da média, porque eu já tenho ele digitado. Eu vou simplesmente abrir o arquivo que eu salvei. Então, uma vez que você tenha digitado o seu código, você pode salvar para usar outras vezes. Então, está aqui o meu algoritmo. Então, o código já foi totalmente digitado. Eu chamei de algoritmo média. Tá? Eu só não preenchi aqui função, autor e data ainda. A data veio automaticamente. Tá? Mas não preenchi os outros itens. A área de variáveis eu coloquei as variáveis, igualzinho está lá no nosso código, tá? O pseudocódigo que está aqui. Então eu simplesmente passei o pseudocódigo do jeito que ele foi digitado aqui para dentro do VisualG. Tá? Deixa eu jogar um pouquinho para baixo essa área para a gente poder enxergar até o fim do algoritmo. Tá? Veja que dependendo do tipo de comando que você coloca, ele marca com uma cor diferente para te auxiliar, te ajudar a entender o que está acontecendo no programa. Tá? A gente vai trabalhar com o VisualG nos próximos algoritmos e eu vou explicar passo a passo como se utiliza para cada tipo de estrutura de programação esse programa. Tá? No momento, lembre-se que essa parte central onde você digita os seus códigos, tá? E aqui embaixo, nessa área que parece uma planilhazinha, é uma área que vai mostrar o conteúdo das variáveis. Então, conforme o programa vai sendo executado, você pode acompanhar o que acontece com as variáveis. É muito útil, tá? Essa técnica para você aprender como o programa ele funciona internamente. A gente vai também fazer bastante uso disso. Tá?
Na área do lado direito aqui costumam aparecer mensagens de erro. Por exemplo, se ocorre um erro no seu programa, no seu processamento, aparece uma mensagem que também pode ser útil para você sanar aquele problema. Tá? Eu vou acrescentar uma instruçãozinha nesse programa que não tem no nosso algoritmo original, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou colocar um comandinho aqui. Escreva, digite as 4 notas. Veja que, como é um texto, eu sempre coloco entre aspas. Tá? Para aparecer essa mensagem, digite as 4 notas na tela, para o usuário saber o que está acontecendo. Aí ele vai digitar as 4 notas e o programa vai me dizer se ele foi aprovado ou reprovado. Legal? Então coloquei, vou salvar. E agora eu vou mandar rodar o algoritmo, eu vou mandar rodar o programa. Tá? Para isso, eu clico aqui no menu algoritmo e mando executar, ou simplesmente pressiono F9 no teclado. Tá? Então eu vou dar um clique em executar ou F9. Olha só, ele está sendo executado numa janelinha que parece uma janelinha do prompt. Tá? Apareceu a mensagem que eu coloquei, digite as 4 notas, e agora eu vou digitar as 4 notas. Vamos supor que o aluno tenha tido as seguintes notas: 7, 8, 8 e 6. 7, 8, 8 e 6. Tá? Aperto Enter, resultado, aprovado. Tá? Então a média 7, 8, 8 e 6, dá 8 mais 8, 16, mais 7, 23, mais 6, 29. Dividido por 4 dá um pouquinho mais de 7. Então ele foi aprovado, como era de se esperar de acordo com o nosso algoritmo. Tá? Vou fechar a janelinha, vou exibir de novo o programa. Agora eu vou colocar notas baixas para ver se ele mostra a mensagem reprovado, caso a nota do aluno não tenha alcançado a média 7. Então, por exemplo, 5, 4, 5 e 2. Resultado, reprovado. Então, o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente e foi testado aqui dentro do Visual G. Tá? E você vai notar que aqui ele mostra os nomes das variáveis que eu criei, aquelas áreas de memória, o tipo de cada uma delas e o valor que elas assumem, né, após a execução dos comandos. Tá? Não se preocupe muito com isso agora, mas a gente vai trabalhar com isso detalhadamente nas próximas videoaulas, conforme a gente for aprendendo as técnicas de programação. Legal? E aqui do lado, mensagens. Tá tudo tranquilo, iniciou a execução, apareceu nas mensagens, e aí fim da execução. Legal? Então a gente vai usar o Visual G para testar alguns dos códigos que a gente vai gerar durante as explicações. Legal, pessoal? Então espero que você tenha entendido o que é o português estruturado, tá? Como a gente vai utilizar o português estruturado para estudar lógica de programação, e também se interessa aí por usar o Visual G, porque é uma ferramenta muito útil para você verificar se o seu código está funcionando. Além do mais, é mais divertido você estudar lógica vendo os seus programinhas funcionarem. Tá? Muito mais interessante. Então é isso. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Aproveite para se inscrever no nosso canal, legal? Aqui no YouTube. Acesse nossa página www.bosnotreinamentos.com.br e também curta a nossa página do Facebook, Bosno Treinamentos. É isso aí, pessoal, e até a próxima.